nossa comunhão é. Olha a porta se abrindo. Amém? Glória a Deus. Vamos de novo? Embarcar naquela viagem novamente? Agora com o Paulo, com a Yara, né? Com a Yasmin que está chegando, com a família do Jefferson que está chegando. Nós vamos embarcar mais uma noite, mais uma vez num estudo da palavra viva e eficaz. Amém? Ore comigo. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui. Esse lugar é do Senhor, as nossas vidas são do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos encontrou. Obrigado porque nós abrimos o nosso coração e estendemos as nossas mãos ao Senhor quando o Senhor nos chamou, seja em casa, seja na rua, seja onde foi, mas um dia o Senhor nos chamou e nós aceitamos esse encontro com o Senhor, e por isso nós estamos aqui nessa noite, para receber mais do Senhor, para ter mais de Ti, em cima de uma palavra profética que vai ser falada nessa noite, em nome de Cristo Jesus, uma palavra de cura e libertação. Eu clamo ao Senhor, Pai, o Senhor que já vive em nós, que toda a liberdade do mundo agora, que o Senhor caminhe por esse lugar, por cada cadeira, por cada canto desse salão, que a glória do Senhor venha encher esse lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, o Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, sua misericórdia dura para sempre, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, sua misericórdia dura para sempre. Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais um tempinho juntos aqui, compartilhando princípios, estabelecendo o reino de Deus em nossos corações, em nossas mentes. Essa música, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Foi uma música curta, quando Davi estava trazendo a arca de volta, que estava na casa do inimigo, e os sacerdotes traziam a arca nos ombros e cantavam isso. E eles cantaram isso por dezenas de quilômetros. Eles não tinham muitos cânticos, eles tinham uma música só, mas que estavam cantando até entender o que estavam cantando. Às vezes a gente canta tantas coisas e a gente não está meditando no que está cantando. Então a gente não precisa cantar muitas músicas, nós precisamos entender uma música. Quando eu falo, o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, lembra de onde Ele te tirou, lembra das vezes
você poderia ter sido morto. E fala para ele: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Se não for as suas misericórdias, há muito eu já haveria perecido. A nossa adoração deve ser fruto de lábios que contemplam o seu nome. Santo, 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 Tu és Santo, 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 Tu és Santo, Santo, Santo. Você pode repetir comigo? Santo, Santo, Santo. Feche os seus olhos, repita. Santo, Santo, Santo. Tu és 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 Santo, Santo, Santo. Podes tocar, Senhor. Tu és Santo, Santo, Santo. 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 Oh. Tu és Santo. Tu és Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Então eu louvarei, Senhor. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti.
tua presença é real. Aqui neste lugar, sim, Senhor, tua presença é real. Aqui neste lugar, então eu louvarei, Senhor. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Então eu louvarei, Senhor. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti, Senhor. Totalmente a ti, Senhor. Tua presença é real. Tua presença é palpável. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que desça e prevaleça a tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, tu és bem-vindo, Senhor. De dentro para fora, de cima para baixo. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Tu és maior que nossas canções. Tu és maior que nossas canções. Receba nosso coração, Senhor. És maior que nossas canções. Sim, está. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor. Eu adorarei. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Libera sua adoração. Libera sua adoração. Santo, Santo. Digno és de receber. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Digno és de receber minha adoração, minha adoração. Digno és, digno és, digno és. Oh, Senhor. Oh, Santo, 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 Santo. Maurício. Lo que
santo, 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 santo. Pode sentar, gente. Santo, 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 santo. Santo, santo, sem perder a adoração, sem perder a atmosfera. Santo, 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 santo é o Senhor, santo, 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 Maurício. Santo, santo é o Senhor, digno és, digno és, digno és. Pode baixar mais um pouquinho. Digno és, digno és, digno és, digno és, Senhor. Santo, 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 digno és, digno és, digno és, Senhor. No Salmo 96, a palavra do nosso Deus diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele se agrada em recebê-lo, não é? Então, quando Ele fala um cântico novo, é um cântico inédito. Por que Ele fala um cântico novo? Porque nós temos a tendência de ficar fazendo musiquinha, repetindo música. E é ruim? Não, não é ruim. Mas o bom mesmo é aquela música que você faz. Porque é a tua adoração espontânea. Como é que começa isso? Como é que a gente ensina nossos filhos a falar? Papai. Aí fica aquela luta, se fala primeiro papai e a mamãe. Né? Então fala cachorro. Né? Então, como é que a gente começa a adoração? A adoração também se ensina. Como é que... qual é o beabá da adoração? Quando eu me converti, quando eu estava ouvindo as pregações, falava da eternidade dos anjos, falando santo, 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 né? Eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa vida, né? Os anjos não tinham mais nada que falar? Santo, santo, santo. Eu pensei, bom, os primeiros 10.000 anos, tudo bem, né? Mas depois eu falei, você vai ficar nisso, né? Depois eu fui entender uma coisa. Quando está falando na palavra, santo, santo, santo é o Senhor, o que na verdade o que eles estão querendo dizer lá é o seguinte: eles estão vendo a obra da criação do nosso Deus. A Bíblia é só o primeiro fascículo de uma história. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, você lembra que fala um novo céu, uma nova terra? Então tem algo para frente. Faz sentido? Então a Bíblia está só contando um espaço de tempo. Né? A Bíblia não acaba, né? Não é um final feliz, cada um pegar uma nuvem, vai ficar numa nuvem lá, né? Não, existe todo um exercício sacerdotal para frente. Essa primeira parte da nossa existência é só fazer uma opção por Deus. Entendeu? Agora nós somos filhos por adoção. Criados pelo nosso pai, pela nossa mãe, mas filhos de Deus por adoção. Porque Ele não quer filho forçado. Ele quer filhos por amor. Tá? Então, quando eu entendi o sacrifício de Jesus Cristo, falei para Ele, eu quero nascer de novo, eu entendo o amor de Deus, eu não quero só viver com Deus, eu quero ter como Abba Pai, como o Senhor da minha vida, mas como um Pai precioso. Então ele passa a ser meu Pai, não somente um Deus Criador, mas um Abba Pai, aquele que me adota. Isso sempre foi o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus, um Abba Pai. Agora, quando Ele fala isso para nós, se eu sou filho por amor, a minha adoração é uma adoração espontânea. Não é uma adoração forçada, não é uma adoração para ver se Ele vai gostar de mim. Ele não vai gostar de mim mais se eu adorá-lo, Ele nem vai gostar de mim menos se eu adorá-lo. Então, por que nós adoramos a Deus? Quem sabe dizer, por que a gente adora a Deus? Por que será que a gente adora a Deus? Por que Ele fala na sua palavra, adorai o Senhor no seu santo monte, adorai, adorai? Por que será que Ele fala isso? Como diz o Luiz Hermínio, será que ele tem algum problema de amor próprio, né?
Será que ele precisa assim, eu preciso que alguém fale que você me ama? Será que ele tem alguma debilidade emocional crônica? Por que será que ele fala isso? Por causa de um princípio. Nós vamos nos parecer com tudo aquilo que nós adoramos. Como é que você conhece um palmeirense fanático? Porque ele veste, é a roupa, sabe o hino, vai no estádio, entende? Ele adora. Como é que você conhece um corintiano? Porque ele adora, porque ele se assemelha àquilo. Então eu pareço com tudo com aquilo que eu adoro. Eu pareço com tudo que eu adoro. Por isso que ele está falando, adorai-me. Estão entendendo ou não? Sim. Qual é a dica que ele está dando? Quer parecer comigo? Entende? Qualidades minhas vão passar para vocês. Quando vocês me adoram. Me adorarão em espírito e em verdade. Então, quando eu adoro o Senhor dos Exércitos, quando eu adoro o Senhor, qualidades deles são impartição. Vem para mim. E debilidades minhas, ele recebe. Então, por isso que a adoração é uma arma poderosa. Nós vamos falar sobre isso. Talvez na outra semana, daqui a 2, 3 semanas. Às vezes, muitas vezes, você não sabe como resolver um problema. Uma dor, uma traição, algo ruim na nossa vida. Você não sabe como carregar aquela dor. Você não sabe nem como orar a respeito desse assunto. Aí ele fala, adorai o Senhor. Porque quando você fala, quando você entra nesse plano de adoração, automaticamente é como se fosse uma conexão com o céu. E a força do Senhor vem sobre nós. Estou falando de fora, só para ser didático. Mas nós sabemos que aquele que nasceu de novo, ele está dentro, não está acima, está dentro. Mas só para a gente ser um pouquinho mais didático. Tá bom? Por isso que a adoração não é coisa dos crentes. Que o Senhor Deus fala assim, adorai o Senhor todos os povos. Entendeu? Então isso não é a qualidade desse ou daquele, é da qualidade daquele quem sabe que a adoração é uma arma poderosa. Adoração, muitas vezes você não vai ter outra alternativa a não ser adorar. Tá bom? Vamos à palavra? Livro de quem? Todo mundo leu, eu quero crer que todo mundo leu os 4 capítulos de Jonas. Não vou perguntar quem leu, quem não leu, eu quero crer, não vou nem olhar, vou lá para cima. Eu vou crer que todo mundo leu, porque são 4 capítulos, são 2 páginas, né? Então, olha aqui, né? Olha isso aqui, é só isso. Você pode falar, nossa, eu li um livro inteiro da Bíblia, né? Você lê um livro inteiro, o livro de Jonas. Tá? E ao mesmo tempo que ele é tão pequeno, em relação a Isaías, são 60 capítulos, né? Salmo 150, né? Ele tem 4 capítulos de curtos. Agora, é interessante esse estudo de Jonas. Eu particularmente, eu não gosto, eu nunca ensinei livro de Jonas, não é? Nunca me chamava atenção. E desde a segunda-feira passada, acho que é isso, livro de Jonas. Eu falei, livro de Jonas, né? Porque eu gosto mais de fundamento, gosto mais de Efésios. Entende? O meu negócio é Efésios, né? Jonas, baleia, né? E aquilo ficava, Jonas, filho, Jonas. E eu, sinceramente, resistindo a isso. Né? E o que acontece? Quando você não gosta muito do negócio, a tua tendência é você não se chegar muito perto, né? Mas aquilo ficando. Eu tinha esperança que Deus mudasse a pregação, né? O tema, né? Mas foi chegando, quarta, quinta, sexta, estivemos lá,
né, aniversário do Jefferson, né, e falei, bom, Deus vai ter piedade de nós, vai mudar o tema. E saímos lá do aniversário do abençoado, vamos para casa, Jonas. Aí interessante, como não teve jeito mesmo, aí eu subi para começar a estudar o livro de Jonas. E eu simplesmente não conseguia organizar os pensamentos para o livro de Jonas. Eu não conseguia, estava estranho. Eu comecei a ver um temor assim, falei, o que está acontecendo? Porque os assuntos que vêm para mim, eles vêm para mim tão concatenados, sabe? Que nem carta de baralho, sabe? Você só vai montando o negócio. O negócio não veio, falei, e agora? Só o Coringa para me ajudar aqui, eu não estou entendendo esse troço aqui. Mas eu estava entendendo que antes dele me entregar a mensagem, ele estava querendo tratar comigo a respeito dessa mensagem. Antes dele me dar a mensagem, ele estava querendo falar comigo a respeito dessa mensagem. Aí quando estava sentado lá no escritório, lá em cima, lá que eu adorarei, eu louvarei, eu me renderei totalmente a Ti. Aí fui sendo ministrado, aí eu fui entendendo o que ele estava querendo. E eu percebi que quando ele dá uma direção, é melhor eu andar por ela. Então, antes ele estava treinando, antes ele estava tratando comigo. Então, antes de eu transmitir a mensagem tem que me penetrar. A mensagem tem que fazer efeito em mim. Porque se a mensagem não fizer efeito em mim, não vai fazer efeito em vocês. Eu vou ser apenas um papagaio. Entendeu? Deus, ele é maravilhoso. Deus ele é bom. Né? O Senhor é bom demais. Então, é isso que ele fez comigo, o que ele fez com Jonas, né? É a minha expectativa que ele faça com você também. Né? Porque afinal de contas, só eu e Jonas, não, né? Não dá, né? Tem que sobrar um pouquinho para cada um, tá? Então, o livro de Jonas, são 4 capítulos, e aí, indo lá já para Jonas, está com o mic aí? Está com o microfone aí? Já passa já para nossa locutora oficial aí, ela fica escondida lá. E nós vamos entender a trajetória sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas era um profeta consagrado, ele tinha sido já muito usado por Deus, dado sentenças para o povo de Israel. Tá, então, para ele era missão dada, era missão cumprida, tá, de boa, né? Até que, ok? Para a gente entender um pouquinho sobre ele, antes, porém, contudo, de falar sobre ele, deixa eu dar um outro testemunho também interessante, de uma irmã que viveu na época ali do pré-nazismo, do nazismo, uma irmã chama-se Corrie ten Boom, tá? De uma família de cristãos na Holanda, e Deus usou essa família, ela é a irmã mais velha, e os seus pais, começou a haver uma perseguição nazista aos judeus da Holanda, e ela começou a olhar aquilo ali, teve misericórdia dos judeus, e como eles moravam numa casa muito grande, eles conseguiram ocultar alguns cômodos ali, disfarçar alguns cômodos, e guardar famílias ali, famílias de judeus ali. E eles conseguiram salvar muitas vidas, que ficavam ali escondidos, até que conseguia arrumar um jeito de tirar da Holanda. Né? E ela foi trabalhando isso, e até que eles foram pegos. Ela, a irmã e o pai foram pegos e foram levados para um campo de concentração, por estar protegendo os judeus. Né? E até o pai dela faleceu, acho que 2 semanas depois de estar no campo de concentração, o pai dela veio falecer, e ela passou, não preciso descrever um campo de concentração nazista, né? Não preciso
descrever as atrocidades, o que ela viu lá, os terrores que ela viu lá, né, e tudo que aconteceu lá, né? Mas ela, de uma maneira sobrenatural, ela foi liberta. Diz a biografia dela que foi por um erro de burocracia, confundiram um nome, alguma coisa lá, e ela foi liberta. E quando ela foi liberta, uma semana depois mataram todas as mulheres que estavam naquele departamento. E ela foi liberta. E ela tinha esse testemunho, então ela tinha por volta dos seus 70 e poucos anos de idade, né? E Deus a chamou para a obra, para o ministério. Às vezes você acha que está muito tarde para você entrar no ministério. Deus chamou a Coren com 74 anos, 70 para 75. E o interessante é que o chamado dela era o chamado para as nações. Foi, mas me chamar para as nações, no campo de concentração, né? E interessante que Deus deu um sinal profético para ela. Um irmão de igreja, não sei que país, que bateu na porta da casa dela, foi lá, a hora que ela abriu a porta, oh, graça e paz, irmão, tudo bem, tudo bem. O que está fazendo aqui? Ó, Deus mandou trazer um presente para você. Qual foi o presente que ela ganhou? Uma mala. Oh, Deus, não sei porquê, mas Deus está mandando entregar uma mala para você. Ela falou, eu já sei porquê, né? E ela aceitou o desafio de entrar nessa vida profética, nessa vida ministerial, evangelística. E ela, nessa oração de consagração a Deus, ela falou, Senhor, eu entendi que o Senhor quer me usar para as nações. Eu só vou pedir uma coisa para o Senhor. Por favor, não me manda para a Alemanha. Não me manda para a Alemanha. Ela fez essa oração. Não me lembro quanto tempo depois, ela recebe um pedido de uma visita a um país para fazer uma ministração, uma série de ministrações. Qual o nome do país? Deutschland, a Alemanha. Justo para a Alemanha. Mas ela foi para a Alemanha, fez a sua, foi aos 3, 4, 5 dias que ela fez de conferência, deu testemunho e tal. E no final, no último dia, o pessoal estava se despedindo. É um grupo razoável. Veio um senhor de cabelo bem branquinho, veio na direção dela. Ela olhando aquele senhor vindo na direção dela. Ele veio, cumprimentou-a. Ela cumprimentou. Falou, você não está me reconhecendo, né? Eu sou o coronel do campo de concentração onde você estava. Ela falou que quando ela firmou o olho nele, assim, que ela lembrou, os traços estavam alterados, mas ela lembrou que ele era o coronel do campo de concentração onde ela estava. E ele falou assim, eu sinto muito. Depois daquilo, eu conheci Jesus, aceitei Jesus, me arrependi totalmente e vem aqui. E de um gesto assim, ele estendeu a mão para ela, né? E quando ele estendeu a mão para ela falou, naquela hora ela ficou assim, ela ficou petrificada, que ela sabia quantas mãos aquela mão, quantas mortes aquela mão havia praticado. E que ali que ela falou que ela ficou paralisada, mas ela sentiu uma direção, uma força do Espírito Santo, e ela estendeu o braço. Ela falou que quando ela estendeu a mão, que pegou a mão nele, que estendeu o perdão para ele, assim, tipo, como se fosse um raio, vindo do céu para ela. Foi de um amor, de uma compaixão, uma liberação, que abraçou, beijou, o abençoou. E ele pôde ir para casa com o perdão dela. E essa mulher serviu a Deus até os seus 91 anos de idade. E ela morreu no mesmo dia que ela nasceu. Exatamente no mesmo dia que ela nasceu, dia do mês, dia 15, ela veio a falecer. Então, por que eu gostaria de conhecer com isso, de começar com isso? Porque todos nós, na nossa jornada com Deus, a salvação não é um fim em si mesmo.
A salvação é que a porta fica trancada, né? Porque a pessoa não vai conseguir abrir por dentro, por fora. Tá? Então, nesse ponto que nós chegamos aí, é que nós vamos conseguir agora entender o que Deus vai querer falar conosco. São 4 capítulos. Eu estou acostumado a ter umas ministrações que ela tem um pouquinho assim, mais ou menos, né, um começo, meio e fim. Só que essa aqui ela vai ficar um pouco mais comprida. A Rô falou, não, amor, faz uma novela. Não dá para fazer um filme, faz um seriado. Aí que eu comecei a entender como é que Deus estava querendo construir. Porque eu estava querendo que Deus fizesse do meu jeito. Ele falou, não é do seu jeito, é do meu jeito. Dá para fazer assim? Faz bom, né? Já que o senhor está falando, então a gente vai começar a fazer. Então vamos começar a construir. Hoje nós vamos falar assim do capítulo 1. Nós vamos começar a fazer o quê? A contextualizar. Ok? A contextualizar esses assuntos que nós vamos compartilhar aqui. Vamos lá? Abram a Bíblia de vocês no livro de Jonas. Lê para mim o capítulo 1. Vamos ler aí do versículo 1 ao 17. Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe.
Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Fique à vontade para nos ensinar. Espírito Santo, fica à vontade para usar essa letra. Para que o Senhor venha avivar essa letra em nós. Para que ela venha fazer um efeito. Obrigado, Senhor. Jonas foi um profeta, o único profeta que Deus usou no Velho Pacto, na Velha Aliança. Jonas foi o único profeta que Deus usou para falar com um povo que não era judeu, um povo pagão. Tá? Então, Deus deu a ele um caráter pioneiro. Tá? Não era natural isso. Deus usava os profetas para tratar do seu próprio povo hebreu. Tá? Então, aí já tem algo diferente aí, tá bom? Sempre nós trabalhamos os 3 fundamentos da nossa existência. É isso aí, beleza. Então a nossa natureza, a nossa origem, a nossa identidade e o nosso propósito. Qualquer uma dessas áreas que não estiver curado, alinhado, alimentado, posicionado, vai comprometer a obra. Entendeu? Por isso que Deus nos deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com vista ao quê? O aperfeiçoamento do seu corpo, o aperfeiçoamento dos seus filhos, para que nós tenhamos um entendimento, uma revelação íntegra, pura da nossa origem, da nossa identidade e do nosso propósito. Jonas, ele não tinha problema com a sua origem, tá? Ele era cônscio de quem era o Deus dele, das promessas. Agora, ele tinha um problema na sua identidade. Apesar de já estar no ministério, apesar de ser um homem, um profeta reconhecido. Quando você lê a história, sempre que eu começo a estudar alguma coisa, eu vou no YouTube para ver o que falam sobre aquilo. Não é? Porque eu sou assim, né? Se há governo, eu sou contra. Tipo, eu não quero falar o que todo mundo fala, eu não quero chover no molhado. Tanto é que o programa de rádio que eu tinha aqui em Caraguá, Paradoxos, verdades escondidas dentro de realidades aparentes. Então, eu não quero falar o que todo mundo fala. Quero buscar algo, quero somar. Não sou mais importante que os meus irmãos que estão no YouTube. Eu só quero somar, né? Trazer algo mais. Né? Então, aparentemente, quando você lê, quando se ensina, é Deus usando Jonas para trazer uma palavra para Nínive. Até aí é o que está aparente. Mas a gente pode, se você perceber bem, na verdade, Deus nunca precisou de Jonas para curar Nínive. Porque Deus não precisa de mim, de você para nada. Porque Ele é autossuficiente. Ele é onipotente. Né? Então, não precisa. Então, na verdade, a gente vai entender que, na verdade, Deus está usando Nínive para tratar com Jonas. Não propriamente dito um Jonas. Jonas, se você não fizer, nossa, esse povo está perdido, como é que nós vamos fazer? Não, ele não tem problema com isso. Se o Jonas não fizesse, a própria baleia poderia ir lá e fazer, que para Deus não é impossível. Né? Até a gente fala assim, às vezes as pessoas falam assim, né? Poxa, você crê que Deus usou uma baleia, um grande peixe, né? Infela a baleia, por um grande peixe para pôr Jonas? Fala, na Bíblia fala que Deus usou uma baleia para engolir Jonas. E se Deus falasse que Deus usou Jonas para engolir a baleia? Que no trato das impossibilidades, né? Agora, é uma coisa interessante, Deus ele tem a tendência a ofender a minha razão para mostrar para mim o meu coração. Deus ofende a sua razão para revelar o seu coração. Porque a nossa fé já começa do princípio que um sangue do judeu de 2000 anos atrás numa cruz é capaz de salvar você por toda a eternidade. Chupa essa manga, filho. Se você crê nisso,
Porque o sangue todo mundo sabe que é um líquido que ele coagula em minutos e some, desaparece. Como é que pode um sangue de um judeu conseguir te salvar, te curar por toda a eternidade? Então, é algo que somente pela fé, é algo somente pelo Espírito de Deus que nós vamos entender. Tem muita coisa na visão de João de Apocalipse, que ele vê insetos gafanhotos voando, que há 200 anos atrás, 300 anos atrás, era algo apocalíptico. Hoje eu consigo entender que são helicópteros, que têm metralhadoras. Hoje já não é tão, já é bem mais factível. Tem coisas que vão descobrindo que, nossa, né? É que nem o cara lá, o Galileu, não sei quem que falou, descobriram agora que a Terra era redonda. Está lá no livro de Isaías, capítulo 40, e Deus contempla a redondeza da Terra. Grande novidade, já está escrito lá um tempão, filho. Era só você ler a Bíblia, que estava escrito lá. Tá? Então a gente está entendendo o quê? Como que Deus trabalha. Deus muitas vezes vai usar você para trabalhar uma situação, mas também Ele vai usar uma situação para trabalhar você. O problema é você saber qual é a bola da vez. Saber quem é que está sendo trabalhado nessa circunstância. Tá bom? Vamos lá. Lê novamente o versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Isso. Então, veio a minha palavra do Senhor. Então, cara, primeira coisa, o significado do nome Jonas. O significado do nome Jonas é pombo. Pombo. Não é? Pombo tem a ver com o quê? O pombo tem a ver com mensageiro. Pombo correio. Tem a ver com o quê? Que tem a ver com pioneirismo. Sempre que falo, né, que quer fazer um estudo bíblico, pega lá um Google, antigamente era Barça, antigamente era um negócio de dar um Google, né, rapidinho, né, pega a tradução do nome e tal. Porque a Bíblia, ele é um livro de pedagogia, e a pedagogia da Bíblia está escrito aonde? Está por trás da letra, está no seu significado, porque o povo hebreu, como o povo do Oriente, eles escrevem por ideogramas. Tá? Então, quando fala um pombo é um pombo na China, no Japão, nos Estados Unidos. Então, quando fala que é um pombo, você vai pegar as características daquele animal, e Deus está falando daquelas características daquele animal. Né? Aqui fala o leão da tribo de Judá. Não é que Jesus é cabeludo, que tem um focinho desse. Quando ele fala disso, ele está falando do quê? Do significado de um leão. Tá? Então vamos pegando aqui. Então, o significado do nome Jonas: pombo, pioneirismo, mensageiro, sinalizador. Então, o que isso tem a ver? Ele já trazia uma carga profética no seu próprio nome. Filho de quem? Amitai. Filho de Amitai. Então, vai lá. Quando ele fala aqui, filho de Amitai, o significado do nome Amitai: minha verdade, revelação que trago. Perceberam? O pai dele falava: eu porto uma revelação. O nome do filho: eu transmito a revelação. Olha que louco isso. O pai fala: eu tenho uma revelação. O filho faz o quê? Eu vou entregar a revelação. O pai tem a revelação. O filho desce, entrega a revelação. Uma tipologia para nós estudarmos. O pai tem a revelação. O filho leva a revelação. Quando o filho leva a revelação para a terra, ele fala: eu não faço nada que eu não vi meu pai fazendo. É interessante isso, vale a pena a gente estudar por ele. Não é isso que eu vou falar, mas vale a pena a gente põe o diante de ti uma porta e entrar por ela. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Isso. Agora vamos estudar também um pouco do objeto
do livro, né? Que é Nínive. O significado de Nínive é bonita. Qualidade de Nínive, era uma cidade extremamente fortificada. Ela tinha uma fortaleza. Dizem até que essa fortaleza era tão grande que podia passar 3 carroças em cima, assim, ó. A distância e a espessura do muro. Tá? Podia passar 3 carroças lá em cima. Tá? Porque havia muito trânsito ali por cima. Tá? Então, para você ver, o poder, ela era riquíssima em armamento, em estratégias de guerra. E ela tinha uma outra qualidade, né? Ou não seria uma qualidade, uma característica o seu exército extremamente violento. Via de regra, eles não faziam prisioneiros de guerra. E eles tinham uma coisa que era a marca deles. Quando eles pegavam o inimigo, eles arrancavam a língua do inimigo, um cara vivo com a mão. Então você vê como era rude, né? Era uma coisa, não é que matava porque estava em guerra, ele matava porque eram assassinos profissionais. Havia um espírito de morte mesmo, eram assassinos ferozes mesmo, né? E quando você lê a história, por vezes no passado, esse povo mataram muitos ancestrais de Jonas. Tá? Então, vamos fazendo, é que a gente chama de fazer um mapeamento. Às vezes, para a gente entender a coisa com uma maior profundidade, tem que fazer um mapeamento do que está. Qual é a origem, o porquê, né? Onde, como, porquê, né? São coisas da investigação policial, da Polícia Civil, né? Tá bom? E é interessante que quando ele fala, lá no versículo 2, clamou contra ela, né? Deus dá uma ordem a Jonas, falando, vai e clama contra ela. Não falou que ia clamar a favor. Se Deus falou para ele, vai em tal lugar e clama contra aquela cidade, e ele sabia do poder de Deus, por que ele ficou triste? Tem uma coisa que eu aprendi. Quando Deus mencionou o nome Nínive, veio a ele toda uma memória do passado. Dizem até, não é confirmado, dizem até que matou pais, né? Os pais dele, os avós, parentes próximos. Então, quando falou Nínive, falou os assassinos da sua família. Quando falou isso, acontece uma coisa terrível conosco. Toca numa ferida não tratada. E quando nós tocamos nessa ferida, quando tocam nessa ferida não tratada em nossas vidas, a nossa tendência é ficar surdo, mudo e cego. A gente perde a nossa razão por causa da raiz de uma lembrança, de uma memória não curada. Então aí começa todo um processo. A gente está vendo um processo de um homem de Deus, de um profeta de Deus, que Deus usava ele poderosamente. Mas chega uma hora que Deus fala, agora eu quero trabalhar com você. Não é? E quando ele fala isso, lê por favor o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Isso. Aqui eu queria frisar e compartilhar com vocês, né? O finalzinho desse versículo, né? Fugir da presença do Senhor. Como é que vocês me explicam isso?
Para onde você vai? Eu vou para Carapicuíba, porque eu quero fugir da presença do Senhor. Mas por que ele fez isso? Parece estranho, né? Mas tem um porquê. O que será? Eu acho que ele não queria obedecer ao que Deus tinha pedido para ele fazer, né? Certo. Por isso que ele fugiu. Isso. Por isso que ele fugiu. Mas a expressão que ele usa é interessante. Que diz aí, ele quis sair da presença do Senhor. Mas Deus não é onipotente, onipresente? Não é? Então, é o que eu falo para vocês. É o paradoxo, uma verdade escondida atrás de uma realidade aparente. Então existe uma realidade escondida nessa verdade aparente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: existe o Deus dos filisteus, o Deus dos heteus, mas nós falamos muito o Deus de Israel, não é? Naquela época havia um entendimento que havia um Deus para cada nação. Então o que pensou ele? Olha só, que nem os bandidos, né? Você vê esses filmes, né, americanos, o cara comete um crime nos Estados Unidos, para onde que ele foge? Para que fronteira? México. Por quê? Lá em México é a outra jurisdição. Se eu passar, né, Jefferson, se eu passar para o México, eu estou livre. Então o pensamento dele é o quê? Se eu for para outro país, de lá eu estou fora da jurisdição do Deus de Israel. Está entendendo? Então, por isso que a gente vai buscando isso, porque nós temos uma certa tendência, por isso que eu falei, vão entendendo isso, por causa de uma ferida emocional, por causa de um trauma, as bobagens que nós vamos pensando, e nós vamos pegando as nossas crendices, ok? E vamos caminhando nessa direção. E agora o que ele faz? Vamos lá. Eu coloquei aqui assim, momento geografia. Plim! Tá? Só para vocês entenderem, tá, o que ele fez. Ele estava na cidade dele, que era uma cidade chamada Gate, que é um vilarejo. Tá? Então eu vou fazer uma cena aqui para vocês entenderem. Tá? Vamos supor que Gate estava em São Paulo. Deus falou para Jonas, está em São Paulo, Jonas, vai para Minas Gerais, terra, presta bem atenção nisso. O que ele fez? Desce para Caraguá, vai lá no porto, lá como chama lá do outro lado lá, em São Sebastião, vai lá em São Sebastião, pega um navio em São Sebastião e desce para a Argentina. Da onde ele estava, para Minas Gerais, para a cidade dele, eu quis posicionar geograficamente para ter uma ideia. Ele estava aqui, o negócio é para ir andando para cá. Ele desce para ficar à beira-mar e pega o navio para o outro lado. Esse percurso aqui era 3.500 quilômetros. Esse aqui de cima é 800. Tá? Então ele pega um caminho totalmente oposto, num caminho totalmente avesso. Tá bom? Caiu aí. Tudo isso, gente, tudo isso movido por uma ferida não tratada. E não estamos falando um Zé Mané, estamos falando um cara da Bíblia, um profeta de Deus. E Deus está caminhando com ele, ok? Vamos lá. Versículo 4, por favor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Isso. No versículo 4, a gente entende algumas coisas assim. Eu coloquei assim: grandes ventos geram grandes tempestades. Muitas vezes, nas nossas vidas, virão ventos contrários
e a gente vai fazer campanha, vai tentar estar amarrado em nome de Jesus, né? Pensando que é o Satanás, mas na verdade é o próprio Deus que está trabalhando em nossas vidas. Aquele versículo que eu também vou usar muito, Salmo 119, versículo 105, luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Você lembra que nós sempre vamos falar isso? Porque é a junção dessas duas luzes. Porque ele já tinha uma iluminação, ele era um profeta do Deus vivo. Ele cria num Deus certo, mas ele tomou um posicionamento errado. E quando você crê num Deus certo, mas toma um posicionamento errado, o que acontece? Se Deus quer que eu vá para cá, eu vou para lá. Quanto mais usar da minha potencialidade, da minha capacidade financeira, a minha capacidade intelectual, a minha capacidade de mudar, quanto mais usar das minhas coisas, mais eu vou me afastar do propósito. E muitas vezes a gente vê isso. Homens e mulheres que têm a iluminação, são filhos adotados por Deus. Porém, porque não foi curado áreas na sua vida, ela tende a andar com Deus da sua maneira. E o problema é que quando você tenta andar com Deus, agradar a Deus da sua maneira, via de regra, não só você se complica, mas você vai complicando a vida de pessoas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque as nossas decisões sempre vão afetar as pessoas. Porque sempre é um movimento de um corpo, né? Nós estamos sempre nos movendo a favor, contra. Muitas vezes, aparentemente, nós podemos estar nos movendo contra estruturas familiares, contra estruturas de negócio, contra aquilo que é a minha inteligência, mas a favor de Deus. E muitas vezes, que a gente fala muito muitas vezes falava isso assim, né? E aí, como estão seus negócios? Está indo de vento em popa. O que é o vento em popa? É o vento que bate de trás do barco, né? Então, é pouco esforço e muito deslocamento. Mas haverá momentos que a gente vai ter que navegar só a vento. Mas não quer dizer que você não está, que Deus não está com você. Mas você vai ter que saber fluir nisso aqui, tá bom? Vamos lá. Quando eu coloco isso, é algo para a gente analisar nas nossas vidas. Nem aqui, nem tudo que dá certo, Deus está, e nem tudo que está errado é o diabo. Então, por isso, lembrem-se sempre disso. Salmo 100 e versículo 105. Não basta ser geló, tem que participar. Não basta só ter iluminação. Você tem que ter uma conferência, uma aferição se você está no sentido correto do que está fazendo, tá bom? Versículo 5 novamente. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Isso. Aqui nós vamos falar alguma coisa. Ele sai do destino e ele entra num navio, tá? O navio, normalmente, já é um lugar em que várias nações se encontram no navio. Você pega a tripulação do navio, tem um americano, tem um francês, tem um brasileiro, tem um cubano. Já é um lugar. Inclusive, dentro do navio, quem manda é o capitão.
tem uma outra lei, inclusive tem duas irmãs que são milionárias, multimilionárias, e elas vivem dentro do navio, porque ela tem empresas no mundo inteiro, então o navio faz o trâmite. Então para ela visitar as empresas dela no mundo inteiro, elas têm um navio. E tem uma coisa muito importante, dentro do navio, como dentro do navio é uma outra nação, elas não pagam imposto de renda. Então o imposto de renda quando é milhões e milhões, entendeu? Então elas ainda passeiam de barco, e entre um país e o outro, ainda conversa com as irmãs, bate papo, né? Então eles criaram uma estrutura, porque o navio ele fala que está navegando em águas internacionais, tanto é que o capitão faz casamento lá, faz velório, né? Porque é uma área separada dos outros, tá bom? Então vamos lá. Há várias nacionalidades que chegam a ser outros países, cujo seu capitão é autoridade, né? No lugar de várias nações, também costumam haver várias crenças. Ok? O que isso tem a ver conosco hoje? Afinal, não moro no navio, mas é aquilo que nós estudamos, que é o nosso ciclo de vida, é a nossa anástrofes, certo? É o nosso dia a dia, são as pessoas, o nosso relacionamento, é o nosso mundo, é o nosso estilo de vida, o lugar das nossas escolas, dos nossos vizinhos, tá bom? E ali você começa a ter alguém que tem um chamado, mas ela está em um sentido contrário, tá? E ela se chega nesse lugar de várias crenças, ok? Aí é interessante que Jonas desce para o fundo do barco e tem um profundo sono. Por que será? Um barco que começa a afundar, começa a bater uma tempestade, todo mundo tentando se libertar. Ele deita, igual Jesus lá, você lembra no Novo Testamento? Por que ele se acalma? Para um cara certo sim, agora para um cara errado. Oi? Ele sabia, agora, você saber que a culpa é sua, deixa você tranquilo dentro do barco? É isso. Mas, qual é a estrutura que faz com que esse pensamento funcione? Depressão é uma consequência. A depressão é a ambiência para isso. Tem mais para falar? Vamos participar, eu estou achando que vocês estão muito aí, né? Então, se escondeu, eu entenderia, mas não foi isso que aconteceu. Ele não se escondeu, ele dormiu, velho. E diz algumas traduções, profundo sono, ué. Não se esqueça que ele está sendo regido não por algo de Deus, mas por uma ferida emocional. Olha, gente, eu tive a oportunidade de tratar com algumas pessoas nesse sentido, e todo mundo estava tentando salvar a sua própria vida, mas ele não estava assim, ele não estava preocupado com a sua própria vida. Alguém, quando tem uma raiva, quando não perdoa um pai, uma mãe, um irmão, um abusador, um coronel, entende? Quando ele estava sendo movido, imagina aquela imagem que ele trazia, matando meus parentes. E quando Deus fala para ele, vai naquele lugar, ele conhecia a misericórdia de Deus.
Ele falou, eu não vou levar misericórdia de Deus para eles. Então, se eu não vou levar misericórdia para Deus para eles, e a misericórdia está nessa direção, quanto mais eu me afastar, mais em paz eu fico. Porque a dor de uma ferida não curada, você não está se preocupando com você. Você está assim, ó. Eu estou ruim, mas aquele vai se lascar. Eu estou ruim, mas aquele vai se lascar. Você está bem? O que aconteceu, filho? Está de boa? A gente fala o seguinte: aquele que não libera o perdão, é a mesma coisa que aquela pessoa que bebe o veneno, esperando que o outro morra. Porque quem retém aquela culpa, aquela coisa dentro dele, aquilo consome de noite, você passa a ser, ao invés de você ser movido por um propósito, você passa a ser movido por uma ferida. Você quebra propósitos, você quebra alianças, você quebra por causa de um medo. Quem trabalhou em salvamento de afogados, sabe que você nunca, a pessoa está se afogando, você nunca pode chegar nela assim, ó, para salvá-la. Porque o que ela faz? Ela se apavora e gruda em você. Então, ou você mergulha, vira ela, e vem por trás e pega, ou então gentilmente dá uma porrada na cara dela, que é para ela desmaiar, para você salvar. Entendeu? Por quê? Porque alguém dirigido por um medo, por um trauma, diz até que no medo se faz um herói e um covarde, né? Tem muita gente por medo fez obras homéricas de salvação, e outros por medinho saiu correndo. Por quê? Porque você não é mais movido por um entendimento, você é movido por um sentimento. Então, se esse sentimento não estiver curado em você, aquilo te corrói dia e noite, dia e noite. Quando Deus está tratando com Jonas, não é de uma ferida, é uma ferida que sai há muito tempo, que não impede do seu exercício profético, mas o impede de ter uma vida livre. O fato de Deus te usar, não quer dizer que Deus está te aprovando. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, que nós vamos trabalhar. Por isso que no livro de Josué, fala assim, tem hora que Deus fala, eis que vou adiante de ti. Deus vai adiante de nós, abrindo os caminhos, vamos conquistando. Mas tem hora que Ele fala, eis que eu vou no meio de ti, no meio do povo. O que isso significava? Quando Deus vai adiante, Ele quer dar conquistas externas para o seu povo. Agora, quando Ele fala, quando Deus pula para dentro do povo, Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar nossas feridas. Que Ele fala assim, para que seja próspero em tudo, espírito, alma e corpo. Não se trata só da sua salvação eterna, mas a palavra salvação é S-O-Z-O, sozo. A palavra prosperidade, cura divina, cura das memórias, isso vem no pacote de salvação. E muitas vezes a pessoa ela aceita Jesus, que nem uma história de um rapaz que ele queria, não sei que país que ele estava, ele queria ir para os Estados Unidos. Ele conseguiu juntar o dinheiro para comprar passagem. Ele com muito sacrifício comprou a passagem, entrou no navio. E levou um saquinho de bolacha, tudo. Só que depois da metade da trajetória, a bolacha acabou. Então, ele só vivia ali, ficava um pouquinho ali, um pouquinho ali. E assim foi até o final da viagem. Quando chegou no final da viagem, o navio aportou. Todo mundo, e o capitão, foi um prazer servi-los, fizesse boa viagem, foi um prazer servi-los, fizesse boa viagem. Aí esse rapaz ia passando, aí o capitão olhou para ele e falou, onde é que você estava, menino? Ele contou, não, quando comprei a passagem, estava ali, né? Eu falei, mas você não veio para jantar, não veio para almoçar? Ele falou, eu não tinha dinheiro. Ele falou, mas estava incluso na passagem. Entendeu? A gente pegar a salvação para nós. Salvação tem direito a jantar, café da manhã, piscina, tomou água.
Mas a igreja não sabe disso. Então ficam carregando correntes, carregando pesos. Fazem a obra de Deus para tentar até aliviar o peso. Não bebe mais, não bebe, não fuma, não bebe, não faz mais isso. Vira uma crente 24 horas lá por dentro. Sabe para quê? Porque é espiritual, não, porque é ferido. Está tentando compensar uma ferida com o quê? Com obra. Isso está assim, ó. Depois lá na frente, com 10, 15, 20 anos de ministério, entra em depressão, escândalo familiar, escândalo sexual, por quê? Está produzindo na própria força. Tem potencialidades, mas não é curado. Por isso que Deus fala, eu vou adiante de vós. E tem hora que Ele fala, vou no meio de vós, curando a gente, trabalhando a gente. Porque Deus não está interessado na obra que eu faço. Deus está interessado em quem eu estou me transformando no processo. Porque se eu não passar por uma transformação, enquanto eu estou pastoreando a vida de vocês, a minha obra é morta. Como assim? Mas se cuidou de nós, mas cuidar de vocês, Deus pode usar qualquer um. Eu não sou insubstituível. Então eu quero saber o que Deus quer me transformar no processo de estar me doando para vocês. Que a Rô fala, né? A primeira coisa que Deus quer dar para você é paciência. Por quê? Porque a gente não se trata mais de mim, eu tenho que tratar de vida. E para Deus me tratar, Deus me dá filhos espirituais. Como é que Deus tratou Elias? Deu um filho, Eliseu. Como é que Deus tratou Paulo? Paulo era um cara sem paciência nenhuma. Perfeccionista. Como é que você é meio nervosinho? Eu vou te dar Timóteo, vou te dar 2. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Eu vou te dar 2 filhos, entendeu? Você tem, é isso aqui, é isso. Procura apresentar até Deus aprovado, Timóteo. Tito, é isso, isso, aqui, isso. Por quê? Porque na proporção que você vai se doando, na proporção que você vai se esvaziando, o amor de Deus e as características de Deus vai fluindo em você. Que flui como um rio. A salvação, a vida com Deus, ela tem que fluir. Se a tua vida com Deus, se hoje você está do mesmo jeito que você estava 6 meses atrás, então desculpa, então você é um pântano. E água parada dá dengue. O que é dengue? São insetos que aproveitam o quê? Aquele fluxo de água não existente. Que nós vamos falar sobre isso aqui agora. Tá? Onde é que eu parei? Em qual versículo? 5. Ok. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Uma ferida aberta e não coberta, não tratada, ela aloja. Isso falando no natural. O que pousa ali? Moscas. Quem já ouviu falar num demônio chamado Beelzebul? Beelzebul é o deus das moscas. Ele é chamado o deus das moscas, o Beelzebul. Por que ele fala Deus das moscas? Porque ele habita em feridas não tratadas. Quando uma pessoa tem uma ferida emocional não tratada, não curada, dá legalidade para ele se estabelecer. Igual uma mosca, o que uma mosca pega uma área de ferida aberta? Para colocar óvulos. Quando o Beelzebul se estabelece ali, não há de ferida nas nossas vidas, ele começa a colocar o quê? Ovos. Amargura, competição, e as derivações. Muitas vezes, quando a gente está fazendo essa área de cura e libertação, que era uma área que eu também não gostava, por isso que Deus falou, vai pregar Jonas, porque eu preciso pregar você. Né? Eu sou chamado para essa área de cura e libertação há décadas, mas eu não gosto do bagulho. Eu gosto de quê? Fundamento. Mas fundamento. Só que para quem tem chamado o profético, a cura e libertação faz parte do cardápio. Mas eu não gosto de peixe, eu gosto de carne vermelha. Filho, mas não dá. Olha, é interessante, e quanto mais eu fujo da área de cura e libertação, mais aparece a área de cura e libertação para a gente trabalhar.
E eu acho que porque eu não gosto muito, então eu não enfatizo muito, eu acho que eu consigo ser mais eficiente, porque às vezes o cara corre o risco, porque o cara começa a fazer funcionar, o cara se sente meio, como eu não tinha eu não tinha essa ferida aberta, eu tenho outras, mas não tenho essa ferida aberta, então a coisa funcionava bem sobre isso aí. Então, isso aqui, por isso que nós temos que fazer o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Por que está fazendo? A gente vai se limpando, a gente vai trabalhando o corpo de Cristo. Por isso que é um dos motivos também que a gente vai preparar essa mesa após. Por quê? Muitas vezes, após uma pregação, o Espírito Santo de Deus tocou na vida de alguém. Cara, se você falar uma coisa aqui que eu não concordei, falar uma coisa que eu concordei, Deus tocou comigo agora, não posso falar alguma coisa? Poxa, a gente vai ali, troca uma ideia, chama para cá, troca uma ideia, conversa, se for algo público, se for algo público, melhor ainda. Olha, gente, alguém quer falar alguma coisa sobre o que foi falado? Porque aproveitar, já tem uma mesa ali posta para nós ali, entendeu? Então, a gente tem falado tanto isso da característica da família, então nós vamos fazer isso. Então, eu vou procurar, na medida do possível, ter pregações mais curtas, para que a gente tenha mais tempo de estar falando sobre o que foi discutido aqui. Então, tá bom? Vamos lá. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Isso. Chega um ponto em nossas vidas que Deus usa até incrédulo para pregar para nós. Aconteceu comigo. Gente, eu fui um Jonas. Tá? Eu passei 7 anos indo para o outro lado. Deus não fez como eu queria. Eu tinha uma ideia de como deveria ser. Deus não fez como eu queria. Eu saí da igreja, fiquei 7 anos fora da igreja, como Jonas. E eu me lembro muito bem que teve vezes que Deus usou até não cristãos para pregar para mim. Só faltou falar para mim, volta para a igreja. O cara que nem sabia que era da igreja. O cara estava falando comigo, ele nem sabia o que ele estava falando. Eu sabia que ele estava falando, mas ele mesmo não sabia. Porque Deus usa quem ele quiser para fazer o que ele quer. Então, há oportunidades, porque Deus, olha, sinceramente, tem um profeta, Judá Bertelli, ele fala assim, tudo fala, os pássaros falam, realmente tudo fala, se você estiver disposto a ouvir, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você tem um senso, uma sensibilidade, fala, Deus pode falar comigo do jeito que o Senhor quiser. Ele usa um passarinho, usa um cachorro, usa uma acelerada, uma moto aqui, e Deus não é restrito. A única coisa que restringe Deus é a minha dureza de coração. Agora, se eu tenho um coração aberto para Ele falar, pode falar o que o Senhor quiser. Aí Ele pode usar qualquer circunstância para poder falar com a gente. Ok? Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Isso. Aqui é muito interessante isso aqui. Você lembra que assim, ele está dentro de um barco. Então, essa questão dessas inúmeras seitas, né? Essa expressão lançar sortes era uma prática comum a várias religiões. Era um jogo que fazia com as pedras. Houve uma época em Israel que usava o urim e o tumim. Eram umas pedras que ficavam colocadas na estola sacerdotal. E quando Deus queria falar sim, esquentava aquela pedra. Quando Deus queria falar não, era outra. Tá? Porque não se lembra, no velho pacto o Espírito Santo de Deus não podia morar dentro do homem. Só poderia morar dentro do homem depois que Jesus morresse na cruz do Calvário. Então Deus fazia movimentações externas, de fora para dentro. Então essa prática de tirar sortes era muito copiado. E é interessante que quando eles fazem isso, não se esqueçam que eram incrédulos.
eram adoradores de outros deuses. Aí os caras tiram na sorte, e a sorte cai em quem? Em Jonas. Né? É aquela coisa, né? Olha, gente, quando Deus quer trabalhar conosco, vocês estão percebendo? Ele está trabalhando na vida de Jonas. Até aí Nínive está ali, ó. Isso aqui é um espaço de tempo. Nínive está lá. E ele está trabalhando a vida dessa pessoa. Porque o nosso Deus é o Deus de toda a terra, mas também Ele é o Deus de uma pessoa. Ele é capaz de usar circunstâncias no mundo inteiro, por tua causa, porque Ele te ama. A palavra de Deus diz assim: se só tivesse você no mundo, Yara, Ele morreria na cruz por você. Ele morreu pelo mundo porque tem um mundo. Agora, se fosse só você, se fosse só eu, Ele morreria por mim, com o mesmo amor e paixão. Porque a substância de Deus é amor. Ok? Então, quando Ele fala aqui, agora no versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Olha que interessante. Qual é? Qual foi? Por que tu está nessa? Se você analisar bem, o que esses caras falaram, eu ensinei para vocês. Lembra disso, Adri? Quem lembra? As 4 perguntas, né? Quais são as 4 perguntas? Quem somos, para onde vamos? Não. Mas é mais resumido, vai. Eu vou dar meio ponto. Vamos resumir bem. Quem, como, porquê, Quem? Perdão, falamos errado. Onde? Quem? O que? E como? Isso é a nossa vida. Tex, vai para Caraguá. Onde? Fala a esse povo. Em quem? Como? A igreja. O que? Novo pacto. Onde? Quem? O que? E como? Você vê que andar com Deus não tem nada de é tudo matemático. Porque por isso que ele fala de edificação da casa, apóstolo, profeta, engenheiro, apóstolo, desenhista, arquiteto, usa muito essa palavra arquiteto. Você vai ver muito essa expressão na igreja hoje, na igreja que está compromissada com o reino. Andar nas medidas de Deus, fundamentos, que são palavras de engenharia. Ou tem outras palavras de engenharia, que fala sobre excentricidades. A palavra excentricidades vem da engenharia civil. Uma torre, uma coluna, eixo excêntrico, ela está fora de coluna. Ela existe, mas está fora. Que quando não tem coluna, não tem coluna. O pior quando tem e está um pouquinho desviado. Aí você precisa realmente de um conhecimento forte de engenharia, conhecimento apostólico e profético para você trabalhar isso aí. Tá bom? Então vamos lá. Olha só o que eles fazem. O onde, o quem e o que e o como. As 4 perguntas da nossa vida. Quando eles falam isso, agora vamos no versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Isso. Interessante que ele usa aqui uma coisa interessante. Respondeu ele: eu sou hebreu, a minha origem, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Geralmente quando se fala, anuncia, fala que fez a terra e o mar. Mas acho que nem ele percebeu que ele falou o mar e a terra. Quando ele falou o mar e a terra, lê o versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Isso. Olha só que interessante.
quando ele falou, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, no versículo 10, a primeira palavra que está escrito aí, então, olha o que aconteceu. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, foi a pregação mais curta que eu já vi em toda a minha vida. Porque o cara, quando tem uma unção de ser um libertador, de ser uma pomba, de ser um mensageiro, até quando ele está em fuga, ele evangeliza. Vocês, com certeza vocês perceberam, porque vocês leram várias e várias e várias vezes, vocês vão perceber que no começo eles falam um Deus com letra minúscula, depois ele fala um Deus com letra maiúscula. Houve um avivamento nesse barco aí, segundo o meu entendimento, houve um avivamento nesse barco aqui, né? Quando ele fala aqui, então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, o que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que fugiam da presença do Senhor, porque eles tinham contado. Ele pregou para ele. Versículo 11. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Isso. Agora, eles começam a pedir a ele direção. Quem que pede direção para alguém que está perdido? Sabe por quê? Porque o ungido, ainda que está perdido, ele é reconhecido. Tá entendendo? Porque você não sabe que você é, ou você sabe que você é, você também por fora, mas o mundo vê isso em você. Aí ele começa a perder direção. E o mais interessante, que no versículo 11, no versículo 12, o que ele fala? Lê o versículo 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Isso. Pode ler agora até o versículo 14. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Esse texto que eles falaram, isso é bem toda a crença judaica. Eu acho que ele fez uma escolinha aí dentro desse navio, né? Aí, tem um texto que ele fala aqui, que eu vou buscar aqui agora. Peraí, perdi aqui. Deuteronômio 21:8. Pode deixar que eu acho aqui. Olha só, está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 8. Se propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo, e aquele a quem o sangue lhe tiver expiado. Eles falam uma coisa idêntica ao que está no livro de Deuteronômio, tá? Rogamos, olha só, então clamar ao Senhor com S maiúsculo, tá? Então, olha só, clamar ao Senhor com rogo, não nos deixe perecer para a vida deste homem, e eles estão fazendo a oração de Deuteronômio capítulo 21, tá? E não ponha sobre nós sangue inocente. Aí no versículo 15, então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Tudo isso está acontecendo por um motivo, retardando esse barco não ir. Muitas vezes a gente pensa que é um mal, existe uma expressão que diz assim, é um mal necessário. Às vezes, é um mal que está acontecendo que é para impedir um mal maior. Às vezes aconteceu uma coisa, mas poder ser algo maior, tá?
Versículo 15. E levantaram a Jonas e o Isso. lançaram ao mar, e Isso. cessou o mar da sua fúria. Isso. Agora, o versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha que interessante. Só faltou pedir oferta. Vocês perceberam? Fizeram voto, tudo coisa do Deus de Israel. Como é que os caras fizeram tudo isso aqui? Houve uma unificação, adoraram só o único Deus, o único poderoso, fizeram votos, fizeram tudo o que tinha que ser feito. Olha que interessante. Se é numa outra circunstância, eu até falei que foi o evangelista Jonas que foi no navio. Não é? Olha, porque isso tem a ver com a nossa vida. Muitas vezes, em épocas das nossas vidas, que a gente não estava lá muito espiritual, mas mesmo assim nós conseguimos transmitir algo para alguém. Não estou fazendo apologia a estar fora da vontade de Deus, mas estou falando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entende? Porque como muitas vezes a gente... E Deus, em todo tempo, você pode ver como Deus está falando de avivamento. Ele tá colocando em Jonas experiências. Antes dele tratar com uma Nínive, uma cidade de 120 mil pessoas, uma cidade muito grande, ele tá trabalhando na vida de Jonas. Colocando em Jonas uma visão para pregar um povo agressor. Para um chamado específico, você vai ter que, Deus vai proporcionar para você experiências específicas. Isso que eu estou entendendo. E está falando comigo dessa maneira. Para batalhas específicas, armamentos específicos, ordens específicas, condições específicas. Porque Deus é um Deus acurado, Ele é um Deus de batalha, Ele é o Senhor da batalha, Ele é o Senhor da guerra. Né? Não é isso, é que Ele é. Vamos lá. Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Encerrando isso aqui, o número 3 dias, 3 noites. Jesus passou quantos dias? 3. Lázaro. Paulo em Atos capítulo 9, 3. Número 3 fala de ressurreição. Tipificação de Cristo, da ressurreição. Houve esses 3 dias que ele passou dentro, e você vai ver na oração dele, que nós vamos estudar isso daqui a 15 dias, quem vai falar agora o capítulo 2, tá? O que acontece aqui? Houve com ele o quê? Uma mudança interna nele, um trabalhar interno nele. Né? É quando Deus te leva, aqui Ele usou essa situação desse grande peixe, tira ele do cenário, como tirou Lázaro do cenário, como tirou Jesus do cenário, como tirou Paulo, para transformar Saulo em Paulo, 3 dias, para transformar a doença de Lázaro num testemunho, 3 dias, para transformar Jesus o Cristo em Cristo Jesus, 3 dias, porque o número 3 fala do processo, da morte da minha natureza, por uma outra natureza, está fluindo em nós. Vamos ficar de pé? Isso aqui a gente, sempre que eu falei, essa mensagem é estilo novela, né? Então, depois a gente vai estudar o capítulo 2, tá? Espero que de alguma maneira a gente está trabalhando uma mentalidade, né? Aqui a gente não tem pressa, não é culto, como eu falei, né? A nossa visão é uma visão de ensino, tá? Então hoje aqui nós tivemos a primeira etapa, tá bom? Feche seus olhos. Papai, eu te agradeço por essa porção. Pai, eu peço, Senhor, que cele assim, essa porção que foi ministrada em nós. Pai, que o efeito dela, Senhor, seja sentido na vida de cada um deles a partir dessa noite, Senhor. Que o
que o Senhor esteja já começando a falar com eles sobre essas áreas, Senhor. Eu profetizo cura de memórias, cura de feridas da alma, cura, Senhor, alinhamento, para que eles tenham uma vida feliz, uma vida próspera no espírito e na alma e no corpo, Senhor, para que sejam em tudo, Senhor, em tudo beneficiados, ó Pai. Ó Pai, nós não queremos fazer a obra relaxadamente, mas queremos fazer a Tua obra de uma maneira íntegra, de uma maneira alegre, de uma maneira madura, entendendo e fluindo a partir do Seu amor. Não do seu mandamento, mas do seu relacionamento para conosco, papai. É o que eu te peço, Senhor, no maravilhoso nome de Jesus. Vem para cá. Faz o que tem que fazer. Ó. Som. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Um ao mais uma vez, né? Amém. Amém. Jesus, Olha amém. só. Nós vamos passar por um momento de dízimo e oferta agora. Amém, Senhor. É só um segundinho. Eu estava uns 30 dias atrás aí conversando com o Mauricinho, e a gente estava conversando sobre dízimo e oferta lá na cozinha, né, Mauricinho, lembra? E a gente estava falando assim, cara, o dia que a gente tiver que ministrar a oferta no novo pacto, nós não vamos ficar implorando, Amém. né, pelo seu Amém. dinheiro. Amém. Até porque o novo pacto é uma igreja madura. Yes, Ela já está nascendo yes. madura. Amém, Né? Senhor. E se Amém. você realmente teve um encontro com Cristo como nós estamos tendo, Amém. né? Se você realmente está entendendo a palavra como nós estamos entendendo, Sim, como sim. ela está sendo ministrada, como ela está sendo Sim. pregada, Sim, Senhor. você sabe do seu compromisso Sim, Senhor. com Deus, Sim, com o Senhor. que está acontecendo aqui, Sim, Senhor. né? Sim. Então assim, nós vamos ministrar a oferta mais para frente, Sim, mas Senhor. agora nós vamos deixar você à vontade. E se você também não veio pronto para esse momento, não se constranja com isso. Amém? Amém. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Deixa eu pegar meu papelzinho. Mateuzinho. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, dízimos e ofertas, Pai. Essa é uma igreja madura, Senhor. Nós não vamos implorar por isso, porque é o Senhor quem provê, através da maturidade que o Senhor coloca em nós, em nome de Cristo Jesus. Nós te agradecemos por esses valores. Amém. Amém. Gente, domingo que vem, tá, o apóstolo Cristiano Miranda, meu pai espiritual, estamos programando para trazê-lo aqui, tá? Vem ele, acho que vem o pessoal cantar, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, tá? Então ele vai estar aqui conosco. Você que está nos assistindo aqui, estão convidados a estar conosco. É dele que nós temos recebido, é dele que nós temos compartilhado o Evangelho no entendimento do novo pacto. É algo realmente impactante para nós, tá? Se você quer saber algo a respeito, você quer estar conosco aqui, próximo domingo às 19 horas, aqui no centro de Caraguatatuba, no Hotel Atlântico Sul, estão todos convidados, tá bom? Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Boa semana a todos.